dia, meu povo! Lindo! Maravilhoso! Dessa cidade maravilhosa. Não é Copacabana, mas é quase. Gente, muito bom dia nesta quinta-feira, dia de TBT. Depois marquem hashtag TBT. Podem botar o TBT recente, pode botar a entrevista de hoje, botar TBT, não tem problema nenhum. Então, assim, gente, hoje o assunto é importantíssimo. Por isso eu trouxe um profissional que é extremamente competente na área. É um cara que tem propriedade no que fala, que vocês podem confiar, que vocês podem procurar ele. Você sabe que eu tento trazer sempre pessoas aqui que vocês possam se sentir bem, se sentir confortável e que vocês possam abrir o coração de vocês. Mais do que só um médico, ele se transforma parte da tua família, porque ele vai conversar contigo sobre assuntos que às vezes tu não consegue falar com ninguém. Então nós vamos falar um pouquinho sobre as cirurgias do aparelho digestivo, vamos falar um pouquinho sobre obesidade infantil, que é uma coisa muito importante, e vamos falar um pouquinho sobre gordofobia, que é um assunto delicado, mas a gente tem que conversar. Então, bom dia, Matheus! Bom dia, Paola. Obrigado pelo convite, pelas palavras. Queria já, de antemão, elogiar aqui o teu trabalho. Tenho visto várias entrevistas tuas, acho que é importantíssimo trazer a informação, né, da área de saúde, né, em geral, com diversos profissionais e qualificados que tu tem trazido aqui. E isso para a nossa população é uma coisa super diferenciada, que acho que é por aí mesmo que é o caminho para a gente cada vez mais ser uma sociedade saudável. Acho que tá de parabéns, então, vocês todos muito obrigada. Agora eu fiquei... Agora eu levei minha autoestima. Mas... Que bom. Mas muito obrigada, Matheus. Mas assim, ó, ontem daí falei para as pessoas que era tu que vinha aqui e tal, botei algumas enquetes. O pessoal ainda não tem noção sobre muita coisa. Até vamos começar falando da clínica. A clínica Equilíbrio, ela foi relacionada há muito tempo a uma imagem só de, só pessoas obesas, só pessoas com problemas de peso vão procurar a clínica. E a clínica é muito mais ampla do que isso, né? Com certeza. Então, ali no Equilibrium, né, é uma clínica já que tem 20 anos, uma história longa, né, muito dela escrita às custas ali da bariátrica e dessa área, né, mas nós tivemos profissionais, né, multidisciplinares ali, a gente tem, né, nutricionista, a gente tem psiquiatra, psicólogo, a gente tem academia, tem hidroginástica, né, tem diversos médicos de diversas áreas. Então, na verdade, a nossa ideia ali no Equilibrium é ter uma clínica que possa, né, atender as mais diferentes necessidades do paciente, né, e dentro desses, é claro que a gente tem uma parte especializada em obesidade, uma equipe, né, multidisciplinar ali de pacientes, de profissionais preparados para atender esse paciente, né, que é um paciente diferenciado, né, que é a doença multifatorial, então precisa mesmo, né, esse atendimento amplo. Mas, com certeza, não é só isso. A gente tem diversas outras, né, expertises ali na clínica. É que a pessoa geralmente que procura a clínica, ela precisa mais do que um tratamento em si, ela precisa de todo um acompanhamento. Perfeito. Então, vocês oferecem isso, que eu acho muito interessante, que é muito poucas clínicas que oferecem o pacote, assim, sabe? Não, tu precisa disso, 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 nós temos aqui. Então, isso que eu acho muito legal. Mas o pessoal ainda tem muita dúvida sobre a bariátrica, quando ela é recomendada, quando tem que ser feita, porque tem outros procedimentos, às vezes, que são melhores, né? Perfeito. Então, a cirurgia bariátrica, ela, como minha irmã muito bem colocou na entrevista aqui, né, ela é a ferramenta mais poderosa, né, no tratamento da obesidade, mas ela também é a mais invasiva, né? Então, a gente realmente é para causar um choque na vida do paciente, no sentido de que ele vai ter que comer muito menos, né, e vai ter toda essa modificação para que aí se tenha, junto com isso, todas as mudanças de hábito. Mas, então, a cirurgia bariátrica, ela é principalmente indicada, né, nos pacientes acima de 40 de IMC, né, independente de terem outros fatores de risco, e pacientes acima de 35 de IMC que tenham outros fatores de risco, outras comorbidades, né, então diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, né, essas outras doenças associadas à obesidade e que já tenham tentado tratar por um curto período ou um certo período sem sucesso, né, a obesidade e essas outras comorbidades. Esse paciente, então, também pode ser indicado para cirurgia bariátrica. Existem indicações para pacientes com menos IMC, mas daí tem que ser avaliado caso a caso. Principalmente são essas as indicações.
né? Outros procedimentos existem, com certeza, paciente sobrepeso, né? Tem a opção do balão, né? A gente tenta ali também acompanhamento clínico, né? Com nutricionista, psicóloga, todo esse trabalho para que, às vezes, sem, né, que seja necessário algo mais invasivo, ou, né, a gente consiga também a redução do peso e a satisfação, né, do paciente. Essa questão tu comentou do balão, o pessoal não... Fala do balão e não entende muito como que funciona. Quem não fez, fica falando, não, mas quem sabe bota um balão. Então, Perfeito. sempre indica, então, como é que funciona, Matheus? Então, o balão, ele é um procedimento puramente restritivo, né? Então, o que é restritivo? Ele vai diminuir a capacidade que tu tem de se alimentar, vai diminuir a capacidade do teu estômago, né? Então, ele ajuda muito nisso, né? Então, ele vai te ajudar a fazer uma dieta mais restritiva e o mecanismo dele de perda de peso é esse. Tu vai ingerir menos calorias, né? Ele é usado por um período de tempo e após se retira. Então, ele tem uma perda de peso boa, né? Em números, mas ele tem uma aplicação mais restrita, né, a faixa de peso ali, sobrepeso, obesidade grau 1, né, já não sendo tão indicado para pacientes com mais peso. Então, é aí que ele se encaixa. Tu tá precisando ali, passou de um certo grau, precisa daquele auxílio já. É o empurrãozinho a mais, aquele que além da toda a modificação dos hábitos, tu ainda dá essa força pro paciente, ele com certeza vai perder um peso ali. O pessoal tem muita dúvida sobre a questão da vesícula, que anda acontecendo muito essas cirurgias de vesícula. Eu, inclusive, fiz. Então, o pessoal quer saber, dá para viver tranquilo, pós-operatório? Como é que funciona? Perfeito. Então, podemos começar do básico. Então, a vesícula, na cirurgia da vesícula, ela é normalmente indicada no paciente que tem o cálculo, o famoso cálculo da vesícula, né? O cálculo, ele normalmente é formado ali por colesterol dentro da vesícula, né? Que a vesícula serve para acumular a bile, né? E a bile é uma mistura de colesterol com sais biliares, né? E o que acontece? Quando concentra essa bile, ou então tu tem colesterol muito alto, né? Ou outro fator de risco é perder muito peso muito rápido. E aí a gente também, dentro da medicina, enfim, tem os 4 Fs, né? Que são os fatores de risco para ter cálculo, que é família, então história familiar, ser mulher é fator de risco, ter em torno de 40 anos é a idade mais comum, e o peso, né, também é um fator de risco. Então, esses são 4 fatores de risco, né? Então, como é que acontece, então? Daí forma o cálculo, e esse cálculo, ele fica flutuando ali dentro da vesícula, mas por vezes ele vai até a saída, né, da vesícula e entope. E quando entope, a gente sente a cólica, né? Podendo também, né, quando ele obstrui a saída da bile, poder causar uma inflamação. E aí faz a famosa colicistite, né, que é a inflamação da vesícula, um quadro bem mais grave, né? Enquanto a cólica vai te dar dor ali, né, do lado direito do abdômen, quando tu come um alimento mais gorduroso ou uma comida mais pesada, a colicistite vai te dar uma dor intensa, vômitos, né? Tu, inclusive, vai ter dificuldades, às vezes, para respirar fundo. É um quadro bem mais grave, né? Que não é incomum de quem tem o cálculo. E aí a cirurgia, então, pode ser feita tanto eletiva quanto, né, nesse caso de colicistite na urgência, né? O procedimento, hoje em dia, é feito por vídeo. Então, a cirurgia ali, né, com os furinhos, né? Cirurgia de rotina, né? Que não é considerada uma cirurgia complexa, mas tem um potencial, sim, né, de complicações. Tu lida ali numa região bastante delicada, né? Que é onde chegam as estruturas do fígado, mas, em geral, uma cirurgia de rotina, né? A pessoa pode, sim, viver normalmente sem a vesícula, né? Como a gente estava falando, ela armazena a bile, né? E o que acontece? Quando tu come uma comida gordurosa, o intestino reconhece isso, o estômago, e faz a bile se contrair. A vesícula, desculpa, se contrair, jogando a bile ali, né, nesse alimento, e aí ela vai ajudar a digerir a gordura. Aí agora tu perdeu a vesícula, o que acontece? Tu fica continuamente liberando a bile ali no intestino, né? O que pode acontecer? Um grupo pequeno de pessoas pode ter uma certa intolerância a comidas mais gordurosas, né? Pode ter diarreia depois de comer muita gordura, né? Se passou um pouco. E essa é a mais comum das complicações pós-operatórias, assim, a longo prazo. Alguns ficam com diarreia, mas é a minoria. Em geral, o paciente não sente nada. O pós-operatório é tranquilo, assim, Super não é? tranquilo. Em geral, 1 dia, 2 já pode ter alta, né?
Tem um assunto, assim, que é mais delicado, o pessoal sempre fala muito dos casos de pancreatite, né? Que daí é um caso que é mais grave e tal, e a gente não sabe muito como é que acontece, o que pode ser feito, se tem o que pode Sim. fazer. Então, a pancreatite, de maneira até engraçada, ela tem bastante a ver com a pedra na vesícula também, Uhum, né? Elas estão muito relacionadas, né? Porque o pâncreas é então, uma glândula, né, do corpo que fica ali muito próximo à vesícula, atrás do estômago, né? Tem diversas funções, desde digestão até produção da insulina, né? Controle glicêmico do corpo. uhum. Mas por que que tem essa relação? Porque o caninho que sai do pâncreas, ele se junta com o caninho que sai da vesícula, né? Então, aí o que que acontece? Por vezes, essa pedrinha que quando, né, causa cólica, ela tá só trancando ali a saída da bile, às vezes ela passa e entra nesse cano. E aí, às vezes lá embaixo, na saída, né, desses dois canos, na saída desses dois canos, ela tranca ali. E o que que acontece? Aí retém esses enzimas que o pâncreas produz e faz toda uma inflamação, né? Então esse é o caso mais comum, né? É a cálculo da vesícula causando a pancreatite. E existem outros fatores de risco, né? Então, sobrepeso, obesidade são fatores de risco. Colesterol muito alto, triglicerídeos muito altos causam também. Então, são todos essas fatores que podem também ajudar, né, a ter o processo, né, da pancreatite. E como é que é, então? O paciente sente muita dor abdominal, né? E é uma dor abdominal bem clássica, né? Que a gente sempre fala é uma dor em faixa. Então, na boca do estômago, essa dor corre para as costas, né? Então, é como se fosse uma faixa. O paciente, quando ele diz assim, eu tenho uma dor aqui, faz assim, né? É bem, bem clássico. E a pancreatite, ela pode ser desde uma doença simples, com um manejo em 2 dias, o paciente faz jejum, faz soro, acalma o pâncreas e melhora, quanto uma doença extremamente grave e agressiva, com uma taxa de mortalidade bem alta, quando ele desenvolve a forma grave, né? Então, é uma doença que merece todo respeito, tem que ter todo cuidado, mas é difícil de dizer assim, em geral é uma doença tranquila, mas vai se ouvir falar e vão se ter casos de uma evolução bem, bem desfavorável dessa doença. Então tem que sim estar atento e é importante saber também como é que é a dor e tudo para já procurar, né? Sempre bom ficar de olho, né? Com certeza. Procurem um médico, gente. Mas outros fatores que andam talvez procurando muito. Bom, tem a questão da tireoide também, né? Que é um agravante que eu acho que as pessoas procuram vocês também, né? É mais incomum, mas sim, né? Como antigamente era bem comum o cirurgião geral fazer esse tipo de procedimento, né? Da tireoide. Hoje em dia, cada vez mais o cirurgião de cabeça e pescoço tem uma especialidade, né? Que trata dessas doenças da tireoide, né? Que são uma gama grande de doenças, nódulos e tudo isso. E, em geral, a gente daí acaba indicando procurar o colega cabeça e pescoço para ter um tratamento mais especializado, né? Sim. Nós estávamos conversando agora um assunto assim, ó. A obesidade infantil, né? Porque a criança hoje em dia ela vem muito inteligente, né? Já sei. Então já é difícil às vezes controlar certas coisas. A gente que sabe muitos casos de crianças que aprenderam a comer escondido, sabe? O pai e a mãe tem aquela alimentação mais Aham. correta e o filho ganhando peso e mas o que tá acontecendo? E daí lá no coleginho tá trocando Uhum. lanche, tá fazendo certas coisas. Então, às vezes os pais ficam um pouquinho perdidos nessa questão do falar com a criança e quando ela já chega na questão da obesidade, assim, que daí vai procurar ajuda. Perfeito. Então, Paula, a obesidade infantil é um assunto super importante. Fico feliz que a gente vai conversar sobre isso. Não é um assunto que vem à tona tão comumente, né? Nas redes, enfim, né? Nos noticiários, as pessoas não têm muita informação sobre isso. Então, cada vez mais se estuda, né? A obesidade e a obesidade infantil aí como consequência, né? Visto que hoje a gente vive também uma pandemia, né, de obesidade. A gente hoje em dia no Brasil tem 20% da população já sendo sobrepeso ou obesa, né, chegando até nos Estados Unidos a 40%. Então, a gente já entende que é uma doença que tem que ser
mais e mais endereçada, né? Em relação à obesidade infantil. Então, a gente já sabe hoje, né, que, diferente do que se imaginava, que a criança, né, só tinha influências após o nascimento, hoje a gente já sabe, então, digo isso como informação para todas os futuros pais e mães aí, que hoje a gente já entende que a obesidade começa já desde o período embrionário, né? Então, as alterações que a mãe, né, na alimentação dela tem durante a gestação já fazem o bebê desenvolver tendências, né? Tanto para obesidade, para sobrepeso, para hábitos. Então, importante que no momento em que se decide engravidar, já se comece como casal, né? E daí, nesse momento, principalmente a mãe, a mudar o seu hábito alimentar, se ele não for saudável, a mudar o estilo de vida, né? Porque às vezes a gente conversa e diz, ah, não, agora eu tô grávida, mas depois que nasceu eu vou me cuidar bastante, tudo. Tem que ser antes. Então não tem aquele período, né, dos 9 meses. Então, existe um conceito que hoje em dia é bem estudado e bem entendido, que se chama epigenética. O que é isso de maneira simples, né? A genética é todo teus genes, né? E a epigenética vai ser como que eles vão se expressar, né? Então, é que nem, eu acho que até o meu irmão falou, existe o genótipo e o fenótipo. O genótipo é o gene e o fenótipo é como ele se expressa, né? E a epigenética, ela diz o seguinte, que dependendo de como se apresentar determinada situação, o gene vai se expressar de um jeito ou de outro. Então, o que acontece? Quando tu tá no teu período embrionário e tu tá sendo, tá recebendo os nutrientes e tá recebendo os hormônios, né, da mãe, tu já tá predispondo as tuas reações quando tu for criança. Então, tu já tá sendo completamente polarizado pro lado do sobrepeso, pro lado da obesidade. Então, começa aí. Então, falar de obesidade infantil também é falar sobre o período gestacional. Então, essa é a primeira informação, que fique como aviso, né? E então, outra coisa que a gente vê muito, a gente já entende, é que filho de mãe e pai obesa, ou só mãe obeso, ou só pai obeso, já tem uma tendência muito maior também a ter o sobrepeso, né? Muito porque ele, de maneira, como a gente diz, a criança vê tudo e pega tudo. Por mais que às vezes é pequena, né, ainda nem fala, mas vê e pega tudo. Então, como o exemplo ensina muito eles, tendo em casa, né, hábitos não saudáveis, alimentos não saudáveis, ele acaba sendo condicionado também a longo prazo a fazer e imitar esses hábitos, né? Então, de novo, a obesidade infantil, ela está sempre muito relacionada à família, né? E aí, no período escolar, né, que é o que tu trouxe também, né? Quando essa criança, às vezes, como tu disse, vai com hábitos saudáveis, mas na escola, né, às vezes a cantina tem muito lanche, né, que eu até lembro que quando eu era menor existiu todo um movimento, né, para as nutricionistas daí cuidarem das comidas das cantinas, e aí se melhorou muito. Mas eu lembro que naquela época era comum, a criança não comia doce, e ali tinha, e aí, em vez de pegar o lanche que seria o mais saudável, eu pegava chocolate, pegava a Porque chama Coca-Cola. mais atenção, é mais É gostoso. claro, o doce é bom, né? E a comida gordurosa é boa, não, isso não é inegável, né? Mas, então, é importante a gente entender que a obesidade infantil, ela se trata muito mais de rotina e hábitos desde pequeno e de ter isso, né, no seu convívio, do que apenas é algum fator genético, ou é a minha tireoide, ou é... Então, ela é uma doença multifatorial desde sempre, na criança também é, mas na criança se entende que existe uma influência muito grande desse meio que ela vive, né? Tanto que foi feito muitos estudos sobre a obesidade, né, infantil, né, tentando se entender qual que era o melhor momento, né, de tu abordar essas crianças, como é que eu vou ter o melhor resultado, né, na vida adulta, que elas consigam, né, reverter. E quanto mais cedo se fazia essa intervenção, melhores se eram os resultados, né, a ponto de que os melhores resultados são ali mesmo, de 1 a 5 anos. É que a criança, ainda bem dizer, nem entende tudo, não compreende, né? E é um trabalho muito mais em conjunto com os pais, com a família, com a criança. E ao longo do tempo, quando a criança ia para a escola, se diminuía daí a influência dos pais, e aí começa dos colegas, da professora,
né? E aí, conforme vai passando para a adolescência, daí começam os colegas de faculdade, e aí cada vez mais as intervenções são feitas no paciente, né? Então, entende que no começo da vida, na infância, né, pequeno, tem que ter, né, o trabalho junto com os pais, e ao longo da vida, né, ao longo da vida infantil, né, até os 18 anos, tu tem que cada vez mais focando no indivíduo, né? Mas não se tem hoje uma intervenção ideal, né? Se estudou muito, mas é um desafio. Isso é um desafio, ninguém sabe exatamente ainda da obesidade infantil qual que é o momento ideal, como é a forma ideal, mas é importante que a gente comece a falar e comece a entender que isso tem que ser desde pequeno. É cada vez mais difícil ao longo da vida, né, tu fazer o paciente desacostumar com os seus hábitos, né? Quem já teve que enfrenta, né, o sobrepeso ou obesidade, né, e as pessoas que conseguiram vencer a doença através da mudança de estilo de vida sabem o quanto é difícil, né? Não tem nada mais difícil do que tu mudar os teus hábitos que vêm encrostados em ti desde pequeno, né, das comidas que sempre gostou. Então, é importante que não se deixe criar esse hábito. É aí que é a grande questão. É uma questão de educação junto com acompanhamento, junto com Perfeito. tudo, porque realmente esse período do 1 a 5 anos, a criança define, acho que quase tudo ali, né? Chega a ser impressionante. Porque depois ela já tem opinião, ela já fala, ela já levanta, já fala, não quero, não gosto, não sei o que. Ele fala, oi. A gente devia comer isso, tu devia estar fazendo exercício. Tem. A minha sobrinha fala assim, tu vai tomar coca? Eu? E eu olho pra ela e falo, não. Ela, bom, porque não pode, da bolinha. Ela viu? Da bolinha, que dela se refere à celulite na barriga, tem a bolinha, da bolinha. A bolinha. Mas a criança, ela presta muita atenção, ela é uma esponjinha, tudo que tu fala, ela guarda. Então, esses hábitos, nesse período, se torna mais fácil e mais difícil pra criar, né? Perfeito. Porque se tu falar uma coisa errada, ela vai gravar a coisa errada. Se tu falar uma coisa certa, ela vai gravar a coisa certa. E hoje em dia ela ainda tem daga e fala, mas tu falou outra coisa. E repete, né? Repete pros outros, né? Ela vai acabar repetindo. Porque às vezes é muito delicado essa questão da obesidade infantil, porque às vezes tu vai procurar daí o auxílio de uma nutricionista e a criança acaba pegando, tipo, às vezes um ranço, né? Uma raiva de dieta e não quero fazer. E daí já fica com... Já cresce com outro problema. Porque fala, não, eu fui na nutricionista muito cedo. E daí tu fala, mas meu Deus... Mas que época que eu vou levar? Então, é muito questão de analisar o próprio filho, né? Perfeito. Porque existe a maturidade da criança, existe a maturidade do adulto, do adolescente e da criança. Tem que analisar a criança. Acha que dá tranquilo? Se acha que ela tá muito... eufórica, né? Coisa não leva que ela vai pegar uma raiva. Com certeza, e às vezes o profissional também, né? Nem todo profissional é preparado para lidar com o público infantil, né? Toda abordagem tem que ser diferente, tem que ser, né? Tem que tentar envolver a criança, fazer ela entender, né? E de novo, daí não adianta aí a criança e a mãe só, entende? Nessas consultas, teria que o ideal seria fazer a consulta familiar, né? Principalmente quanto mais jovem, né? Para que se entenda, né? Eu acredito, né? Quanto mais eu estudo o assunto e mais eu penso sobre, eu entendo que para a gente conseguir reverter, né, um quadro crescente de obesidade, que não é uma doença que está estagnada, né? As projeções são de aumento de 5, 10% nos próximos anos, então ela é uma doença que segue em evolução na nossa sociedade. E faz parte de um ciclo, né? Porque os pais, né, eles não têm muita informação, né, sobre os hábitos, sobre a alimentação, né? Acabam que em casa muitas vezes existe uma alimentação errônea, ou na escola acaba que alguns coleguinhas têm uma alimentação errônea e acabam influenciando os outros pelo fato de que é melhor a comida, de tudo isso. Exato. Exatamente. Então, eu acredito que vai se basear muito na educação, né, da criança e dos pais, esse movimento para a gente começar a ter uma regressão, né, desses números, né? Quando a criança, da mesma maneira que quando ela aprende na escola que não pode jogar lixo fora, que não pode... E ela chega em casa e diz assim, pai, tu jogou lixo no chão. Por que tu fez aquilo? E começa a vir de baixo, eu digo, do infantil pro adulto, que a gente talvez comece a ter mais essa regressão, mais esse entendimento, né? Quando essas crianças forem os adultos, talvez a gente tenha uma maior chance de começar a inverter essa curva. Querendo ou não, a gente nota isso nas crianças, né? Elas estão
Elas estão corrigindo os adultos, né? Daí, quem sabe, se tornem adultos mais corretos. Porque, querendo ou não, por mais que a informação ainda tenda a não chegar nas pessoas, as pessoas tendem a não ter informação, mesmo assim, perto de anos atrás, hoje em dia tem muito mais informação. E as crianças têm acesso, né? Hoje em dia, a gente fica brincando e falando, como será que é para elas ter nascido com internet, né? Eu falo assim, nasceu com internet, eu penso, que legal, desde criança, sabendo tudo. E a gente foi lá, ouvindo pra carregar e depois vou ter que ir meia-noite, porque daí não paga. Então, e ninguém vai usar o telefone. Né, ninguém vai usar o telefone nessa hora. Opa, quando pegava o telefone e falava, que você tá na internet? Eu falei, meu Deus. Ai, droga, não podia estar agora com vergonha. Pegaram. Mas assim, vou fazer uma parte que o pessoal tá perguntando aqui. Se quem é diabético tem algum risco mais sério de fazer cirurgia da vesícula. Então, a gente sempre avalia no pré-operatório, né, de todas as cirurgias, a questão da diabetes, porque ser diabético não necessariamente implica em estar com a glicemia alterada, né? Então, se o paciente toma os remédios, faz todo o tratamento correto e está com a glicemia controlada, não tem nenhum perigo adicional, né? Na verdade, o perigo do diabético ao se operar é quando a glicose está muito alta, né? E aí essa glicose alta sim causa riscos, né? Aumenta o risco de infecção, diminui a taxa de cicatrização. Mas isso é sempre avaliado no pré-operatório e a cirurgia sempre vai ser realizada no melhor período, né? Então, estando com a glicemia normal, com a doença sob controle, não existe um risco, né, diferente. E fazer os exames, o acompanhamento para ver o grau. É, mas ali a questão da obesidade infantil, ela puxa outra questão muito delicada, né? Porque como a criança é muito inteligente, a gente às vezes brinca e fala com os amigos que a criança também... Tinha aquele antigo ditado dos pais que falava assim, criança não mente, foi mentira. Criança mente sim. Criança mente sim. Quando ela vê que ela consegue se safar com a mentira, ela mente. E a criança tem esse lado que, como ela não sabe ainda o que é certo, o que é errado, ela tá aprendendo. Ela às vezes faz certas maldades, começa no colégio, o colega mais gordinho, ou o colega que tem aparência diferente, já começa a fazer aquele bullying. Então já puxa todo um lado, né? E essa questão da gordofobia, não só para crianças, mas muito mais para adultos, porque eu falo que tem muito mais adultos sem noção, né? Que a criança aprende e o adulto parece que não quer, mas essa questão é muito delicada, né? Muito, muito delicada, né? Até fico feliz da gente poder conversar sobre isso, né? Porque de todos os preconceitos, eu ainda, né, que já vieram à luz, assim, da população, né, e foram endereçados e já tem, né, campanhas sendo feitas para diminuir a gordofobia, né, que não deixa de ser a palavra que eles usam para o preconceito, né, da pessoa que julga que o sobrepeso ou a obesidade como fator individual é motivo de desprezo, né. Então, esse preconceito é um dos que é mais estrutural da nossa sociedade e que é menos endereçado, né, com informação, né? As pessoas muitas vezes nem sabem que existe, né? Então, muito da ideia de conversar sobre isso aqui é que as pessoas saibam que isso existe, que isso é um preconceito e que isso causa bastante dano, né, ao paciente, né, tanto criança quanto adulto. Então, como a gente estava conversando, né, num mundo em que nosso mundo aqui, o Brasil, em que 20% das pessoas têm sobrepeso ou obesidade, né, não é uma população desprezível, é 1/5 da nossa população, né, e essas pessoas sofrem, sim, agressões diárias, né, tanto ativas quanto passivas, por vezes, né, por ser um assunto que não é falado, né, e isso traz implicações importantes, né, no curso da doença também. Então, acho que o nosso papel como especialista, bem dizer, do assunto, né, que trata isso, trabalha com isso, é também informar, né, a população, que as pessoas entendam, né, e comecem, às vezes, a se perguntar, será que não é isso que é a tal da gordofobia? Será que comece devagar, né? Não existe, claro que eu não tenho uma solução para não, tem que fazer isso, mas realmente, eu acho que a gente trata preconceito com informação, né, e é isso que a gente vai tentar trazer alguns dados sobre isso, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela
ela já vem há um tempo com sobrepeso, já vem há algum tempo com obesidade, e ela reluta muito em aceitar que ela está obesa, porque ela sofre muito bullying, de certa forma, né? Ela escuta muito xingamento, e daí no psicológico dela, ela não quer admitir. Então, se ela for procurar ajuda, ela tá admitindo, né? Então, ela perde aquela imagem de força que ela acha que tem. Só que, pessoal, vocês olhem pra dentro de si, não precisa falar pra ninguém, aquela pessoa lá que tá te incomodando, não vai saber. Tu vai lá e procura ajuda. E se ela chegar te enchendo o saco ainda falando, nossa, como tá bonito que emagreceu, tu manda. Certamente. Então, a gordofobia, né, ela, então, como eu tava falando, ela é estrutural, às vezes as pessoas falam coisas que nem percebem, mas tá, e qual que é o que isso causa, então, né, porque nós gostaríamos de chamar a atenção. Porque então a gente começa ali na criança, né? A criança, ela na verdade, a criança que tem sobrepeso, né? Ela sofrendo bullying, né? Já se estudou e já se mostrou que em comparação com uma criança magra que sofre bullying, ela tem um índice muito maior de depressão, um índice muito maior de ansiedade, uma tendência muito maior a desenvolver mais distúrbios alimentares e agravar a doença dela, né? Já o sobrepeso ou a obesidade, né? Se a gente entender que a obesidade é uma doença crônica, evolutiva e sem cura, né, no sentido de que, da mesma forma que o paciente diabético que toma remédio sempre vai ser um diabético, mesmo que não tenha a glicose alterada, o paciente que foi sobrepeso, foi obeso, que emagreceu, sempre vai ser um obeso que está com a sua doença controlada, né? Porque ela não é uma doença com um fator apenas, né? Porque qual que é um dos grandes... porque a imagem do obeso, ela é linkada com, ele é preguiçoso. Ele não se cuida, ele não quer se cuidar, né? Ele se largou. E isso é um conceito extremamente agressivo e errôneo, né? Porque tem até alguns estudos curiosos que foram feitos de crianças que tinham sobrepeso e obesidade, compararam o número de passos e de calorias que essas crianças, né, gastam ou que fazem, né, em relação aos não obesos, e eles faziam inclusive mais, né? Então eles tinham mais gastos, eles tinham mais passos por dia. Então não é que a criança ou o adulto seja preguiçoso ou que ele esteja no desleixo. A doença é multifatorial, né? Então, desde que eu estava falando, desde o teu embrião, tu já começa a ser condicionado, né? Tu pode ter fatores metabólicos, tu pode ter fatores biológicos, tu pode ter diversos fatores que estão te levando para isso, né? E então fica o chamado, né, da gente às vezes olhar para o que a gente falou, para o que alguém falou e tentar ver se ele não tem um pouco desse preconceito que é encrostado, né? As pessoas, os obesos, né, até 40% deles sofrem, né, com esse tipo de preconceito, sofrer no sentido de relatarem que tiveram piora, né, da alimentação, piora da ansiedade, tiveram que aumentar remédios, né? Então a gente tem que entender que a gente, como sociedade, sendo preconceituosa nesse sentido, está perpetuando o ciclo da obesidade. Porque a partir do momento em que a criança começa a rir da outra criança ou brincar com outra criança que tem sobrepeso e faz com que essa criança que tenha sobrepeso coma mais, tenha mais ansiedade, a gente está alimentando o ciclo, né, da pessoa se perpetuar uma obesa e não conseguir reverter a situação, né? E ali que tu falou que as crianças às vezes fazem os comentários, não tem maldade e tal. Esses comentários, acredito eu, da criança fazendo bullying com a mais gordinha e tudo, eles não são feitos aleatoriamente. Isso vem de tudo que ela viu, né? Então, é tão estrutural que eu acredito que a criança, ela percebe. Às vezes, algum comentário de alguém, numa conversa cruzada, e naturalmente, na escolinha, ela vai reproduzir o que ela viu. Ela, por mais criativa que seja, tem coisas que a gente não vai tirar da cartola, são coisas que a gente vê, que a gente, né, inconscientemente está absorvendo. Então, eu acredito que é ali que a gente vê o quanto está incrustado, né? Porque com isso ela brinca, mas tem vários assuntos que ela já não brinca, né? Então por quê? Será que não é porque em casa já não brinca? Né? Nos círculos, né? Então, sim, o assunto é delicado, mas é importante a gente conversar e a gente começar a se questionar. Na verdade, eu trago pra gente começar a se questionar também, né?
até que ponto, o que dá pra mudar, o que dá pra melhorar. Pra que não se perpetue, né? Cada vez mais esse ciclo. A gente riu aqui porque ele se empolgou e ele mexeu no microfone. Quase joguei o microfone. Mas, assim, é que as pessoas ficaram muito limitadas à questão do como o preconceito racial era uma coisa... É uma coisa extremamente importante. O preconceito, a homofobia e tal. O pessoal focou muito nesse lado e eu não sei por que o gordo virou uma palavra de ofensa. Virou, tipo... fulano é gordo, uma ofensa, fulano é magro, um elogio. E tu fica... Quando que isso aconteceu, né? Então, assim, a questão dos pais, assim como tu fala, meu filho, tem a pessoa clara, tem a pessoa bem alemoa, tem a pessoa mestiça, tem a pessoa negra, tem o menino que gosta de menina, tem a menina que gosta de menina, tem o menino que gosta de menino, e tem a pessoa que é mais gordo, vai ver a aparência de um vai ser bem fininho, meu filho, a outra vai ser mais redondinho. Então, são vários tipos de ser. Até, graças a Deus, nós não somos iguais, né? O que a gente sempre fala é cuidar da saúde, né? Vamos cuidar da saúde. Se aquela genética, aquela gordura ou aquela aparência de mais gordinho, ele tem algum problema de saúde? Tem, não tem? Ele tem isso, tem aquilo. Cuida, porque às vezes o magrinho não quer dizer que ele esteja saudável, a criança que tá muito fininha, né? Esse conceito é bem interessante, né? Porque apesar da obesidade ser uma doença, né? Ser conceituada como doença, não quer dizer que a pessoa que é obesa ou que tá sobrepeso vai ser menos saudável do que alguém magro. É isso aí. Tem pessoas magras que têm hipertensão incontrolável, que têm diabetes, né? Que têm diversas outras doenças. E muito, né, do preconceito com a obesidade acabou se levando pro lado estético, né? Estético de, cada vez mais a gente é influenciado, né, pelo padrão de beleza, por essas coisas. E infelizmente foi virando exatamente o que tu falou, né? Obesidade sinônimo de doença, de desleixo, e aí virou uma bola de neve. Né? Mas a diferença é justamente essa em relação aos outros preconceitos, que todos eles foram endereçados, né? Devidamente endereçados, ainda são, né? Mas a obesidade, por ser uma doença emergente, né? Não é desde sempre que grande parte da população é obesa, isso está aumentando, né? Como a gente vinha conversando. Então, isso lá atrás, quando tinham poucos, talvez chamasse muita atenção, se começou a desenvolver esses conceitos, né? E aí agora que a população é maior, tem muita gente com essa condição, tá ficando mais e mais evidente, né, esse preconceito, e acredito que em curto período nós vamos ter que começar cada vez mais a endereçá-lo, porque, como eu estava falando, ele também faz parte da perpetuação, né, e do ciclo da obesidade, que é retroalimentado através de todas essas... Então, fico feliz da gente poder conversar sobre isso, de verdade, e trazer, né? Mostrar também assim, que assim como tu falou, lá da gestação, já tá influenciando toda a genética, todo o biotipo da criança. Ela já vai nascer, tu nota que tem bebês que já nascem mais gordinhos, tem bebê que nascem mais pequenininhos. Então, tudo depende. Tem a criança que é um bebê gordinho, depois é uma criança muito magra. Tem o bebê que é muito magrinho e depois se transforma numa criança mais gordinha. Sim. Então, isso não quer dizer, né? Tem muito a ver com os pais também. Não que a culpa seja toda dos pais. Não, gente. exato. Não é. Mas tem muito a ver, assim, lá na gestação, depois na criação, depois de tu mostrar que aquilo não é uma coisa feia, ou não é uma coisa estranha, ou não é... Tu não é melhor porque tu é assim. Então... Exatamente. A criança poder olhar aquela pluralidade, né, no colégio e achar normal. Porque a gente vê na criança, né, quando passa, às vezes uma criança negra, tu vê quando ela, em casa, ela não tem a certa informação, porque ela dá uma olhadinha, sabe? Ela olha diferente, ou a criança gorda, ou a criança negra, ou o menino que já tá se comportando diferente, o coleguinha já faz um bullying. Então, pra criança, ela tem que ser educada que aquilo é ok, que aquilo acontece. E hoje, Paula, como a gente estava conversando na internet, eles vivem na internet, né?
ter cada vez mais, às vezes, nos desenhos e nas programas que eles assistem, né? Personagens, né? Que tenham os diferentes, né? Biotipos, Uhum. enfim, para que cada vez mais se normalize, né? Se normalize. Porque é isso que acaba que tem que acontecer, né? A normalização, né? Não a banalização, mas a normalização, né? E acredito que nós vamos ter aí, já se vê muito, né? Mais hoje em dia essa pegada, esse entendimento do saudável, né? Do estilo de vida, do exercício. Isso já se vê uma urgência nisso na população. E acredito que os próximos passos para a gente conseguir superar, né? Essa outra pandemia seja através disso, da educação, né? E da informação. E do respeito, né? Muito disso também. Muito que a pandemia, acredito eu, trouxe, porque a gente tem que tentar ver o lado positivo de tudo, né? E por ter muitas perdas, por ter muitas pessoas próximas, sabe? As pessoas que ficaram com alguma sequela, tu aprendeu a cuidar de ti pra cuidar do outro, né? Uhum. E isso é uma coisa que tu não via mais, Exato. sabe? Nós tava muito daquele jeito, tipo, não, problema dele. Entendeu? Não quer problema dele. Uhum. E agora tu fala assim, não, se eu me contaminar, eu posso contaminar outra pessoa. Sim, começou a pensar no outro muito Tu mais. começou a pensar mais no outro, daí tu começa a ter certos cuidados. Daí, claro que cuidados na medida, né? Tu não precisa também entrar numa paranoia, porque a paranoia também vai fazer mal pro teu psicológico, vai baixar a tua imunidade e tu vai ficar mais vulnerável. Então, tá ensinando as pessoas a fazer isso. Quem sabe, aí venha um reflexo depois, né? Da questão de ser um pouquinho mais humanizado. É estranho pedir pro humano ser mais humano, Exato. mas Acontece. isso é uma coisa que esperamos nós que venha, né? Sim. E importante até tu ter falado sobre a pandemia, daí agora falando em relação ao Covid, né? Eu acho que nunca na história da humanidade se teve um momento em que ficou tão evidente também, né, como a obesidade ela traz diversos fatores, né, de risco, né, para o Covid. Então, agora sim se vê, se finalmente se enxergou, talvez até tenha se quebrado uma barreira de que antes a obesidade não era vista como uma doença, apesar, né, né, nós trabalhamos há 20 anos com isso. Há 10 anos atrás, tu falar que a obesidade era uma doença era até um negócio meio, né, meio paradigma, assim. E hoje, com a pandemia, com o Covid, isso se torna evidente, né? Como sim ela diminui a imunidade, como ela, né, te dá vários fatores de risco, né? Então, talvez até esse seja um momento ímpar para a obesidade, no sentido de que as pessoas estão tendo mais informação, estão entendendo melhor, né, a doença e aí sim, agora cada vez mais endereçando, né, dando o devido respeito a ela e tudo isso que a gente vinha conversando. É que vem desse paradigma do... o gordo é desleixo, né? A pessoa gorda é desleixo. Então, se tu falar que é doença, tu fala assim, como assim é doença? Não capaz, ele só não se cuida. Era capaz de ouvir isso, é verdade. Entendeu? Da onde, doutor, que isso é doença? Doença é câncer, entendeu? Gordo não, gordo é uma pessoa desleixada. E, na verdade, como as pessoas não têm noção do como afeta o psicológico, muitas vezes, muitas, inúmeras vezes, um tratamento psicológico trata a obesidade, né? Com certeza, né? Doença multifatorial, mas que o fator psicológico tem uma parcela gigantesca, né? Dessa doença. E não, são situações assim, por exemplo, se sabe hoje que o adulto obeso tem menos propensão a conseguir um cargo, né, de trabalho, e a mulher obesa ainda mais, né? Tem ainda mais dificuldade de conseguir um trabalho. Então tu começa a ver também restrições sociais, né? Pelo simples fato da pessoa ser, né, ter um biotipo diferente, né? Então tu vê que vai fundo, vai longe. O assunto ele é bem complexo e ao mesmo tempo tem uma solução que não é tão complicada, né? É uma questão de olhar para o outro de outro jeito, né? É o respeito, né? Respeito, informação. Questionar, né? Se questionando. Será que isso é ou não é?
É tudo. É que, na verdade, eu acho que é fácil na questão, quem sabe um pouco da educação dos filhos, é assim, ó. Se tal palavra não edifica ninguém, fere alguém, retira ela, né? Estavam falando até muito da expressão, eu já não gosto de falar, a expressão retardado. Uhum. Tá sendo. As pessoas estão corrigindo, falam, ó, não usa essa palavra, entendeu? Essa palavra, ela é depreciativa. Entendeu? É uma palavra que não deveria ser usada. Então, a gente geralmente, quando fala, se corrige e fala, não, exclui essa palavra não devia estar no vocabulário. Perfeito, exato. É esse autocuidado, né, esse controle, né, com que a gente tem, com que a gente fala, essa responsabilidade, na verdade, pelas palavras que a gente lança, né? Então acho que isso é sempre muito importante, né? Pensar até que ponto eu não estou agravando alguma coisa, né? Claro que não se pode também exagerar isso, extrapolar, né, a um ponto de que vire uma paranoia, mas o cuidado sempre é o cuidado, né? Gente, é uma questão assim, a Clínica Equilíbrio tá aí, sabe? Tem o Dr. Matheus, tem o Dr. Lucas, o Dr. El, a doutora Cíntia. Conta com inúmeros profissionais que estão preparados para isso, que vêm há 20 anos lidando com esse assunto, passaram por muito preconceito, um bom tempo, sabe? Não é uma clínica de gordos, não é uma clínica para ficar magro, não é isso, é uma clínica de saúde. Ela busca o teu melhor, ela busca. Essa clínica te ajuda a encontrar o teu melhor, tanto psicologicamente quanto fisicamente, porque tudo é o jeito que você quer se ver, o jeito que você se vê, o jeito que você se gosta. Não vai lá e vai falar pro Matheus que, ó, eu gosto dessa aparência que eu tenho, eu só queria estar mais saudável. Ok, é isso que ele vai tratar em ti. Ele não vai falar, não vou te emagrecer ou não vou te engordar se é isso se é essa imagem que tu gosta. Nós vamos cuidar da tua saúde. Então, vocês procurem o Matheus, vão na Clínica Equilíbrio. Ele está disposto a responder várias perguntas. Ele respondeu várias perguntas de vocês agora. Então, vocês fiquem bem tranquilos para conversar com ele. A vibe dele é bem tranquila, bem descontraída. Vocês viram aqui que não tem problema nenhum conversar com ele. Vocês esclareçam suas dúvidas. Pode mandar dúvidas para mim, eu encaminho para ele, sem problema nenhum. Sempre assim, esse assunto é muito importante, assim como vários que a gente traz aqui. Então, gente, é importante para mim, para vocês, para o programa, para as pessoas que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês mandem para avó, para tia, para cadela, para cachorro, para galinha, entendeu? Vocês façam um banner e colhem na frente da casa de vocês. Capaz. Mas assim, não precisa tanto, pode ser um adesivo, não precisa ser um banner. Mas passem para as pessoas, façam a informação chegar, mostre se você acha que alguém tem que ouvir essa entrevista, manda pra pessoa e fala, olha, viu só, nós estamos aqui para ajudar, entendeu? Se isso tá acontecendo contigo, fala com a gente, fala com o médico, vai atrás. Então, sempre fiquem ligados na saúde de vocês, na saúde dos pequenos que estão em volta, na saúde dos amigos de vocês. Cuidem o que vocês falam pode causar um trauma para a vida de alguém. Às vezes uma palavra que alguém falou lá atrás, que tu não lembra nem o nome da pessoa, mas tu lembra a cara que a pessoa fez pra ti. Afetou toda a tua vida. Então, as palavras, elas sim têm força. Tem força pra ti, tem força pros outros. Então, tenham muito cuidado. Eu queria agradecer muito, Matheus, por ter aceito esse convite de estar aqui, por falar desses assuntos tão importantes, que não é todo mundo que quer falar, né? Sim. É muito complicado achar quem queira falar de assuntos tão delicados. Então, eu queria muito agradecer por ter aceitado esse convite. E convidar pra vir aqui quando tu quiser, a casa tá aberta pra ti. Tá bem, obrigado, agradeço. Então, também acho que é importante que o pessoal compartilhe, curta, né, e para levar a informação adiante, né, eu acho que nem eu falei no início, né, esse tipo de iniciativa, de projeto, né, que nem que tu tem aqui, de levar a informação de saúde adiante, eu acho que falta muito disso, né, a gente tem uma lacuna muito grande aí de informação sobre saúde. Né? Agradeço muito o teu convite, né? Reforço então o que tu falou sobre equilíbrio, né? A clínica aí tem 20 anos, né? Não é uma clínica que só trata obeso ou que tu vai entrar lá e vai ter que se operar, né? A gente tem uma visão bem ampla, né, do conceito de medicina e de saúde, né? A gente entende que não é só
abrir e fechar pessoas. A gente gosta muito de conversar, a gente tem também tratamento clínico, né? Para essa questão de sobrepeso da obesidade e diversos outros, né, doenças, né? Então, fica assim o convite, né, para ir lá, nem que seja para conhecer, né? Muita gente nem conhece a clínica. A gente tem diversos serviços que quando vê podem ajudar, né, a pessoa a melhorar, né, sua qualidade de vida, né? Então, eu agradeço de novo o convite, né? Eu voltarei sim quantas vezes quiser, né, para falar sobre assuntos polêmicos ou não, né? Eu acho que informação é informação. E muito obrigado. Um abraço a todos, espero que tenham gostado. Eu que agradeço, eu gosto desse mate de conversa séria que as pessoas fazem, que fazem o mate e fica assim olhando e falam. Dali a pouco eu sempre recebo uma mensagem e falo, eu não sabia disso. Eu falo, não, então tá certo, essa é a intenção. Essa é a ideia. Mas, gente, muito obrigada por quem tá aqui assistindo, por quem assistiu o programa todinho aí com a gente, pra quem tá assistindo pela primeira vez. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque eu sei que vocês assistem vários horários, quando vocês têm tempo. Então tá tranquilo, os programas estão todos no canal do YouTube e do Facebook da CNB, é só ir na pastinha vídeos lá, vocês vão encontrar todos os programas, pode assistir quando quiser. Então fiquem bem tranquilos, a informação tá ali, e a gente não vai tirar a informação dali, vocês sempre vão ter. Então eu queria agradecer vocês que estão aqui, desejar um ótimo resto de semana, que esquente um pouquinho, porque essa noite foi complicada. Mas desejar um ótimo resto de semana, um ótimo final de semana para vocês, agradecer vocês por estarem aqui, um beijo no coração e até o próximo programa. Fique por dentro dos principais acontecimentos da sua cidade, região, estado e país. CNB, o seu canal de notícias. É real, tá no canal.